como eu sou um obcecado pelo VAR, acho que talvez eu escolhesse obcecado pelo fim do VAR, deixando bem claro, eu acho que eu escolheria a manchete do VAR. E eu espero que daqui a um tempo a Inglaterra ensaie algumas modificações nesse sentido, né, em relação à regra da mão. Regra, aspas, né? Porque não existe uma regra estanque sobre essa situação da bola na mão, mão na bola. Eu espero que esse lance, daqui a um tempo, não seja considerado mão, né? Não seja considerado falta, né? E acho que o que a Leila falou depois do jogo, eu nem comemoro mais gol do meu time, eu espero o VAR. Essa pode ser uma frase solta de quem perdeu uma classificação, mas é o espírito que essa praga nos trouxe. E eu, quando eu vi os garotinhos palmeirenses se esguelando no gol do Gustavo Gomes no estádio, eu falei, putz, pobrezinhos, né? Porque o futebol hoje é isso, você tem que esperar a maldição do VAR para poder gritar gol, né? Então, ninguém, quando o VAR veio, pensou nessa possibilidade, e ela acontece, inclusive, em jogos épicos, como foi o jogo de ontem. Para dizer que só não ficou no VAR, não ficou só no VAR, não foi só o VAR, acho que essa eliminatória foi gigante, acho que são os dois principais times do Brasil hoje, em termos coletivos, né? O Flamengo acho que é uma outra história. Então, o Palmeiras, como disse o Abel, deu azar no sorteio das duas Copas, sim. E como disse a Alicia, o Palmeiras não vai conseguir sucesso no mata-mata desse porte se ele não jogar muito bem as primeiras partidas. E ele não tem jogado muito bem as primeiras partidas. Esse é um fato importante. Mas eu queria deixar para vocês dois, inimigos mortais do VAR, inimigos figadais do VAR, a seguinte pergunta. Se não tem o VAR ontem, o gol do Gomes teria valido. E pela regra, eu também não gosto da regra, acho uma regra babaca, mas é a regra, o gol deveria ter sido anulado. E se vocês são torcedores do Botafogo ontem e não tem VAR, e estão eliminados da Libertadores, com trauma de ter tomado 3 gols em 8 minutos com um gol irregular, era melhor que não tivesse VAR mesmo? É que eu acho que se... Bom, vou falar... Peraí, o Arnaldo tá falando. Só que tá mutado, Mauro, o Arnaldo. Então, eu fiz muito esse exercício ontem, porque o Botafogo não teria sido derrotado e a decisão por pênaltis foi exatamente por um gol irregular. Gol irregular com a mão é o gol do Maradona, certo? É a mão intencional. Aquilo é um gol irregular. Aquilo contraria o espírito do jogo. A mão, do jeito que ela é vista no VAR, e é por isso que eu falei, esse gol, no ano que vem, ele pode ser considerado legal. Depende da situação, porque cada hora tem uma interpretação. O Gustavo Gomes, ele não ajeita a bola de forma proposital no braço. Ele não dá uma cortada, ele não evita, né? É isso que eu acho. E acho que então assim, primeiro que assim, a questão literal da regra, a regra, sobretudo essa da mão, ela é aplicada em cada lugar de um jeito, acabou de mudar na Inglaterra, por exemplo. Tem uma bizarrice que é a distinção da mão ou a bola na mão ofensiva e defensiva, como se os jogadores ou o local do campo fosse determinante para dizer se a mão é falta ou não. Isso é uma das coisas, se você mergulhar, é uma das coisas mais bizarras do mundo. Né? Então, esse toque de mão, se fosse de um defensor do Botafogo, por exemplo, não seria considerado mão, né? Não seria considerado pênalti, mas é considerada falta de ataque. Então, eu acho muito bizarro e eu não estaria... Eu não lamento eliminação ou não sei o quê se não é uma coisa clamorosa, é um erro clamoroso. Isso não é um erro clamoroso, nunca vai ser. E acho que o problema do VAR é nivelar esse toque de mão à mão do Maradona na Copa do Mundo de 86, ou a mão do Henry com França e Irlanda. É um legalismo que não se aplica na prática. Né? Eu acho muito mais uma frustração e uma punhalada no esporte do que propriamente um acerto, até porque é interpretativo muitas vezes a questão da mão na bola e bola na mão. Então, essa é a minha... Eu, mesmo fosse torcedor do Botafogo, eu acho que faz parte, né?
E não foi uma coisa premeditada, embora sabendo da interpretação da regra, sobretudo na América do Sul e no Brasil, quando tem o toque do Gustavo Gomes, todos os jogadores do Botafogo envolvidos, eles levantam a mão reclamando, e foi ali que eu falei, putz, bateu. Deu para perceber que tinha batido na mão, né? Com a reação dos jogadores do Botafogo. Mas eu acho um anticlímax absurdo e espero que esse tipo de lance seja num tempo aí revisto, porque eu não acho correto. E só sobre uma coisa importante que a Alicia falou, passou evidentemente pela cabeça de todo torcedor do Botafogo o que aconteceu ano passado, e passou sim pelos jogadores. O Tiquinho, se tivesse que bater pênalti na decisão alternada, nossa, então. E tem uma coisa curiosa: o Botafogo entrou em campo, a Alicia salientou, com apenas 2 jogadores no time titular do time do ano passado, sendo que um deles era reserva ano passado, o Bastos. O único titular é o Marlon Freitas. E acabou o jogo com 6 jogadores do time do ano passado. E maioria, 6 jogadores, se eles não. É claro que eles sentiram. Tinha lá o Tietê, o Danilo Barbosa, o Tiquinho, o Hugo. Tinha um monte de jogador que entrou durante a partida e fez parte daquilo do ano passado. Não é simples acabar com né, com esse trauma, porque é um trauma muito grande. É só para deixar esse detalhe registrado, a maioria ali, na parte final do jogo, dos 3 gols em 8 minutos, estava vivendo uma situação semelhante no Nilton Santos no ano passado. Muito bem, só para completar rapidamente, mas eu acho que o Botafogo passa. É aquele vestibular que você faz que é difícil pra caramba e você passa. Passei. Sim. Agora você toma pau no vestibular 5 anos seguidos, aí chega uma hora que você passa, você fala, bom, agora eu passei. Eu acho que o que aconteceu ontem dá força pro Botafogo. E não dá medo, acho que dá força. Conseguiu Sabe passar uma coisa que com eu estranhei? adversidades e tal. Não, eu Fala. entendo. Eu acho que você tem razão também. Acho que pode ser um ritual de passagem, né? Ao extremo, contra o mesmo adversário e tal. Mas sabe uma coisa que eu estranhei muito? Não sei se vocês também. Na entrevista do técnico do Botafogo, quando ele fala sobre o Luiz Henrique sentiu uma coisa. Eu tô com a mesma contusão do Luiz Henrique, cara. Eu não tenho a mesma saúde dele, um pouquinho a Ih, batata acabou, da encerrou a perna. carreira. Luiz Henrique É encerra a a carreira, essa é a panturrilha, manchete. não é exatamente o estiramento na panturrilha, a panturrilha acima do joelho, é meio no tendão. E ele Hum. passou 20 minutos do primeiro tempo mancando. Tá que nem eu, atravessando a rua. Mas quando o Arthur Jorge fala que o Luiz Henrique sentiu um incômodo e tal, e ele tirou porque ele merece uma chance na seleção brasileira. Ah, Eu quase não! morri. Você não Não viu isso? faça isso. É. É como se ele tivesse. Eu falei, ó, se eu tivesse o Arthur Jorge, peraí, você tirou o jogador porque você e os jogadores estavam pensando na maldita convocação. E eles pensam, os jogadores, eu sei, é Sim. legítimo. Mas se Aí foi complica. essa a justificativa, o motivo pela retirada do jogador no intervalo de um mata-mata desse tamanho, maior mata-mata da história recente do Botafogo, porque o cara pode ser convocado para a seleção, cara, aquilo me estranhou. E é bom o botafoguense perceber o que o técnico falou, porque ele falou Ave Maria. literalmente isso. É só o que falta mesmo. Aí, pô, o Botafogo faz o que faz, atravessa essa montanha aí, classifica, espanta fantasmas e agora vai ter o melhor jogador para a seleção, vai desfalcar o time, não é Não, é um possível. dos mais caros da história, né, gente? É, Assim, tem um sim. investimento muito grande ali. Ó, eu falei aqui para vocês aqui do chat que estão criticando a gente, estão falando só do Palmeiras, mentira, estamos falando do Botafogo também. E para vocês brincarem de jornalista, e a nossa enquete é qual é a manchete para Palmeiras 2, Botafogo 2. Tá assim, ó. Botafogo se impõe como favorito, 35%. Acabou o ciclo do Palmeiras, 29%. VAR salva o Botafogo, 18%. E Palmeiras cai de pé, 19%. Sobre ciclo do Abel terminando, tem uma mensagem aqui do Patrick Gamer. Acho que acabou o ciclo do Abel. Ele deve migrar para a seleção, já que estamos falando em seleção. Mas tem uma estatística interessante que o nosso mulá, o Rubens, colocou aqui no roteiro, na pauta, que é interessante. Ó. O Palmeiras, 2, na verdade. São 6 empates seguidos,
pela Libertadores no Allianz e Palmeiras no Allianz em mata-mata de Libertadores tem 7. Peraí, a gente tem uma tela sobre isso? Tem, olha aí, ó. Tem. Palmeiras em Calma aí. mata-mata Libertadores. Empate contra o Botafogo ontem. Derrota contra o Boca Juniors. Empate contra o Deportivo Pereira. Empate contra o Atlético Mineiro. Empate contra o Atlético Paranaense. Empate contra o Atlético Mineiro. Em 2022, os números do Palmeiras. O Boca é 2-2, na verdade. Tá como derrota, mas foi empate também. Então, só empates do Palmeiras na Libertadores. E tem outra estatística que é um pouco desabonadora para o palmeirense. São 7 eliminações no Parque Antártica. No Parque Antártica, no Allianz Parque, Alícia, nos últimos tempos, do Vai cantar do Palmeiras. nosso tempo. Saudades, me deu até uma nostalgia aqui por uns segundos. Olha, a gente falar de ciclo, e dizer que um ciclo se encerrou, né, por conta de eliminação em Libertadores e Copa do Brasil, quando o brasileiro ainda é uma possibilidade, eu acho um pouco precipitado. Porque a gente está falando de um time que está a 5 pontos do líder e pode conquistar um tri consecutivo do brasileiro, né? Uma coisa que, né, foi feita pela última vez justamente pelo São Paulo e que é um feito, assim, muito difícil, muito. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis de que todos esses clubes disputam, né? Precisa de um nível de resiliência e resistência diante desse calendário imenso, e o Palmeiras está diante da possibilidade de ganhá-lo pela terceira vez seguida. E eu acho também que a gente precisa analisar essa medida do sucesso. Né? Então, assim, não ganhou um desses 2 títulos mais importantes, Brasileiro ou Libertadores, ou se quiser colocar a Copa do Brasil no meio. Acabou tudo, não vale nada, né? Pode mandar todo mundo embora porque deu errado. Eu acho que a gente precisa fazer isso de uma maneira um pouco mais cuidadosa, porque senão a gente vai minando todos os bons trabalhos. Né? O Abel está aqui no Brasil até hoje, não é só por esse planejamento longevo e a estratégia né, essa visão de longo prazo do Palmeiras, é porque ele ganhou. E acho que o Palmeiras pode ser que passe esse ano, o Palmeiras e o próprio Abel, por essa decisão de fico mesmo sem título considero que fez um bom trabalho. E eu entendo que sim, porque não vai ganhar todo ano, gente. O time vai cair de rendimento em algum momento. Né? Quantas vezes a gente falou aqui nos últimos anos, o Palmeiras está caindo, o Palmeiras agora não vai. E aí o time ia lá, né, e conseguia se recuperar. Ontem não fez isso por muito pouco. Né? Por muito pouco o Palmeiras não consegue isso de novo. E aí nada dessa discussão, nenhuma, né, parte dessa discussão faria sentido. Então, eu acho que é muito cedo para fazer essa análise. Pode fazer lá no final do ano. O Palmeiras não foi campeão brasileiro, ficou fora do G4. Realmente, é um ano ruim, considerando que o Palmeiras fez um investimento na janela. Então vamos olhar para essa janela e dizer, olha, realmente, né, o Palmeiras não investiu bem, ao contrário do Botafogo. Mas e se o Botafogo chegar lá no final e também não tiver sido campeão da Libertadores e do Brasileiro? Como é que a gente vai analisar esse investimento? Então, assim, é muito cedo para em agosto a gente falar em finais de ciclo. Né? A menos que o Palmeiras estivesse lá em 14º no Brasileiro e não estivesse brigando por mais nada. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado quando faz essas análises, para não sair jogando tudo fora, e entender quais são os problemas. E eu acho que, assim, realmente tem alguns jogadores do Palmeiras que talvez tenham chegado no seu prazo de validade dentro do clube. E quando eu falo isso, não é que assim, acabou a carreira do jogador. Né? Quantas vezes a gente não vê um jogador sair de um clube e ir para outro e brilhar no outro como não estava brilhando? Né? O John saiu do Palmeiras, foi fazer gol no Bragantino, o Breno Lopes está bem no Fortaleza. Né? Às vezes o que o cara precisa é de um outro ambiente, com outro tipo de cobrança, com outra maneira de jogar. E talvez o Palmeiras precise fazer essa análise um pouco mais detalhada do seu elenco e precise de um atacante que não perca tantos gols. Né? Eu acho, para mim, o grande problema, assim, você falar, não, qual o problema de solução rápida no Palmeiras? Eu fiquei na cabeça, você falou em Parque Antártico, assim, eu só consigo pensar no Evair, assim, é uma reencarnação do Evair, que é um cara que consegue aproveitar as oportunidades, porque o Palmeiras tem conseguido criar. Mas aí não transforma isso em gol e vê o seu adversário aproveitar as oportunidades que tem, e assim caiu para o Flamengo e assim caiu para o Botafogo.
tem a crueldade do sorteio, tem, né? E acho que o pacto começou a acabar na hora que o Palmeiras pegou Flamengo e Botafogo, né? Logo de cara nas oitavas de final. Se a gente olhar o caminho do próprio Flamengo ou o caminho do River na Libertadores, não pega um adversário desse tamanho, como Palmeiras e Botafogo pegaram, até a semifinal. Só vai pegar um adversário verdadeiramente forte na semifinal. E Palmeiras e Botafogo, né, foram para esse embate já muito cedo e o Palmeiras dançou. Então acho que precisa fazer, estamos aqui com chaveamento. Se a gente olhar, é isso, o Flamengo vai pegar um Botafogo, um São Paulo, um time dessa importância, só na semifinal. Olha o caminho do River Plate, gente, também, né? Só na semifinal que pode pegar um adversário como, né? E assim, o Galo e o Fluminense não são adversários tão fortes quanto o Flamengo e Botafogo, né? Então ainda tem isso. Mas eu queria deixar só um pitaquinho a mais sobre o VAR, né? Eu escrevi na segunda-feira, pensando, né, pelos jogos do final de semana, o jogo, inclusive, né, de Palmeiras e São Paulo, falando, assim, é o gozo reprimido pelo VAR. É essa incapacidade que a gente tem agora de realmente sentir uma alegria, de ter uma verdadeira explosão de alegria que fica contida esperando o que os caras vão achar no vídeo. E eu não sou inimiga do VAR, como os meus colegas aqui, o Arnaldo e o Tirone, mas a gente tem a impressão, em alguns momentos, de que o VAR é anti-gol. Então, vamos procurar alguma coisa para anular o gol. E isso tem um efeito muito nefasto, né? Tem um efeito na torcida e tem um efeito em gerações futuras. Eu contei aqui ontem no Fim de Papo, vou contar aqui de novo no All News. Eu jogo futebol com meu filho hoje, meu filho vai fazer 5 anos agora em setembro, e quando ele está perdendo e eu faço o gol, ele vai analisar o lance no VAR imaginário, e toda vez sai um impedimento do VAR imaginário, e ele anula meus gols. Então, assim, tudo precisa ser revisto e tudo né, serve como um artifício para não perder. Nesse caso, tem o VAR, existe essa regra, né, que eu também sou contra, porque não acho que leva uma vantagem nesse caso, mas, enfim, ele foi utilizado de maneira correta dessa vez. Mas é uma pena porque é isso, você comemora já com aquela sensação de pode ser que tirem essa alegria de mim. Né? A gente já vê alguns narradores, inclusive, nem gritando o gol necessariamente, dependendo do lance. Então, acho uma pena, mas acho que, né, Botafogo fez a sua parte e segue muito forte, e nesse momento, junto com o River Plate, provavelmente, apresenta o melhor futebol da Libertadores e é um dos favoritos, sem dúvida nenhuma, mais favorito agora do que era antes de conseguir eliminar o Palmeiras dentro do Allianz Parque.